Que coisa boa, que coisa boa estar aqui em família. Hoje nós já estamos aí no nosso terceiro culto, né? Um aqui, outro em Sorocaba e outro aqui de novo. E meu coração está com a mesma alegria que estava durante a manhã. Nós vivemos um dia incrível de manifestação da presença de Jesus. E eu tenho certeza que você hoje irá desfrutar dessa presença. Amém? Eu quero reforçar, como reforcei de manhã, você que ainda não faz parte de uma célula, eu quero muito te encorajar a participar, muito, muito. A nossa igreja é uma igreja que trabalha com pequenos grupos e ela é a essência da nossa comunidade. Se você quer desfrutar de pastoreio, de cuidado, o lugar certo para você estar é uma célula. Então, se você não está fazendo parte ainda, por favor, não vá embora sem procurar alguém que possa te ajudar. Nós temos todos os voluntários que podem te ajudar. Nós temos os líderes que vêm aqui na frente orar no final. Aproveite. Tem uma casa esperando você, com carinho, com amor, que você vai poder fazer parte, mesmo participando de uma igreja que está relativamente grande, você vai poder fazer parte de uma comunidade menor, onde você vai ser conhecido pelo teu nome, onde você vai poder abençoar e ser abençoado. Amém? Então, você que não está fazendo parte, eu quero muito te encorajar a fazer, amém? Mas hoje nós vamos ministrar uma palavra que tem por tema peregrinos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, ou ligasse a tua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, Hebreus 11 a partir do verso 8, o texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Agora vamos pular para o verso 13. O texto diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. A carta aos Hebreus é uma carta incrível e instigante. Nós não sabemos exatamente quem a escreveu. Algumas pessoas dizem que foi o apóstolo Paulo, outros ainda pensam que pode ter sido Barnabé, que estava muito próximo dele. Outros ainda pensam que pode ter sido Apolo, mas não é tão importante quem escreveu. O importante é que o escrito mostra que foi escrito por alguém próximo ao colegiado de apóstolos, que estava próximo da realidade apostólica, e essa carta é uma carta direcionada aos cristãos judeus, que estavam debandando por conta das perseguições. A carta aos Hebreus é uma carta que mostra a superioridade de Cristo em relação a tantas coisas, aos anjos, aos sacerdotes, à lei, ao templo. E esta carta tinha o objetivo de encorajar e exortar os irmãos judeus que estavam desistindo de seguir a Cristo por conta das dificuldades. Eles começaram a seguir a Cristo e então começaram a morrer, começaram a ser presos, começaram a ser cerceados de sua liberdade e de repente alguns começaram a pensar que não valia a pena seguir a Cristo. Então, durante toda a carta, o escritor vai exortá-los a não abandonarem ao Senhor, vai adverti-los que não vale a pena abandonar ao Senhor. Mas quando ele chega no capítulo 11, ele começa a falar sobre a importância da fé na caminhada cristã. Ele vai dizer no verso 1 que a fé é a certeza de coisas que esperamos e prova daquilo que não vemos.
E para corroborar aquilo que ele estava falando, ele começa a dar uma lista de heróis da fé. Homens e mulheres que venceram a partir da fé. Mulheres estéreis que puderam dar à luz a filhos. Falou de homens que tamparam a boca de leões, outros que apagaram o poder do fogo, ainda outros que negaram livramento pela fé, visando uma ressurreição superior. Ele estava dizendo que precisava de fé para vencer a perseguição, mas também precisava de fé para ser martirizado por Cristo. E de repente ele começa a falar dos patriarcas. E eu gosto da progressão do texto, porque ele vai dizer que os patriarcas caminharam sem saber para onde estavam indo. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, depois saiu de Harã, para ir para um lugar onde ele não sabia exatamente. Ele não tinha um destino para colocar no GPS, ele só saiu. E o Senhor o direcionou para Canaã. E quando ele chega em Canaã, o texto progride, porque ele teve fé para sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Mas quando ele chegou em Canaã, o texto diz que a fé dele mostrou que Canaã ainda não era o lugar que eles estavam esperando. Eles continuaram habitando em tendas, mesmo tendo chegado na terra da promessa. Talvez você vai dizer que a promessa se cumpriu verdadeiramente com Josué, que foi sucessor de Moisés, porque eles sim construíram cidades na terra que Deus tinha prometido. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que os patriarcas de alguma maneira tiveram a compreensão de que aquele não era o lugar da promessa. Que o lugar da promessa era uma cidade construída por Deus, uma cidade celestial. E o que me chama a atenção é a palavra que o verso 13 vai dizer que eles viram a cidade, viram a promessa de longe, e o texto vai dizer que eles a saudaram. A palavra usada no grego para falar que eles saudaram é aspazomai, que quer dizer saudar com afeição. Nós sabemos que o brasileiro tem a facilidade de cumprimentar pessoas que ele não conhece. Se nós entrarmos no elevador, e se tiver mais que 3 andares, nós saímos nos abraçando até o final. Essa é a nossa característica. Mas todos nós sabemos que é diferente cumprimentar alguém que nós não conhecemos e cumprimentar alguém que nós conhecemos. Quando cumprimentamos alguém que conhecemos e se temos afeição por essa pessoa, existe troca de abraço, existe pergunta a respeito da história, porque nós temos afeição. A palavra usada no grego está falando que eles saudaram com afeição. O texto poderia dizer que eles acenaram para a promessa. O texto poderia dizer que eles cumprimentaram as promessas. Mas o texto está dizendo que eles saudaram as promessas, a cidade celestial, com afeição, como se eles já conhecessem a cidade celestial, como se eles de alguma forma já tivessem tido uma certa vivência com a cidade celestial. Talvez seja daí que surge o termo usado poeticamente pelos cristãos, que nós dizemos ter saudades do céu. É daí talvez que surge a expressão que nós temos saudade de Jesus, porque esses patriarcas nunca tinham tido um contato com a Jerusalém celestial. Eles ainda nem sabiam que o nome da cidade seria Jerusalém, mas eles a saudaram como quem já a conhecia. E talvez você possa me perguntar, o que isso tem a ver com a gente? O que essa história de peregrinação tem a ver com a gente? E eu quero dizer para você que tem tudo a ver. Engraçado que todas as religiões tradicionais continuam tendo o seu centro tradicional. Jerusalém continua sendo o centro do judaísmo. Meca continua sendo o centro do islamismo. Índia continua sendo o centro do hinduísmo. A Ásia continua sendo o centro do budismo, mas o cristianismo não tem um centro. O centro já foi América, agora foi América do Sul. Cada dia milhares de pessoas têm se convertido na China, pessoas estão se convertendo na África. O centro do cristianismo é um centro peregrino. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, porque isso faz parte da natureza do cristianismo. Olha o que o apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro, capítulo 2, concordando com a ideia que o apóstolo Paulo nos apresenta em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, quando ele diz que
A história de Israel é um exemplo para nós. Ele vai dizer que quando os judeus passaram pelas águas do Mar Vermelho, era o exemplo do batismo, eles caminharam pelo deserto e eles comeram de um só pão, isso fala de Cristo, foram seguidos e beberam da rocha, isso também fala de Cristo. Então toda a história de Israel é um apontamento para Cristo. E olha o que o que Pedro vai dizer agora, no capítulo 2, verso 11 da primeira carta. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O apóstolo Pedro vai usar justamente o termo peregrino e forasteiro. Ele vai dizer que nós não somos daqui. Irmão, você não é daqui. Talvez você pense que você é de Itapetininga, talvez você pense que você é de Capão Bonito, ou de Sorocaba, ou você é de alguma outra cidade, mas eu tenho uma notícia para te dar. Pedro diz que nós no mundo somos peregrinos e forasteiros, nós não somos daqui. Irmãos, isso é um padrão nas Escrituras. Você vai perceber que Israel viveu por diversas vezes a experiência de ser peregrino, a experiência de ser estrangeiro. Inclusive, quando Deus estabelece a lei, Ele estabelece toda uma lei para que eles lidassem com o estrangeiro de maneira benevolente, lembrando-se que eles também tinham sido estrangeiros em terra estranha. O povo de Israel passou 400 anos no Egito, depois passou 40 anos no deserto, como um só povo, sem perder a sua identidade, sabendo que um dia eles iriam entrar na terra que Deus havia prometido. Mas talvez o maior exemplo de exílio e peregrinação é o exemplo dos judeus na Babilônia. Depois de Salomão, o filho dele não conseguiu ser um bom líder e o reino se dividiu em dois. E então passamos a ter o reino norte e o reino sul. O reino norte, com 10 tribos, passou a ter sua capital em Samaria. E esse reino norte, chamado de Israel, nunca teve um rei da dinastia de Davi. E esse reino se perdeu em pecado, se perdeu em transgressão, e o Senhor os levou para o exílio da Síria, e dissipou, mesclou, acabou com esse povo. O reino de Judá continuou unido à dinastia de Davi, somente com 2 tribos, é daí que surge o termo judeu. E essas 2 tribos tinham sua capital em Jerusalém. E essas 2 tribos, embora tivessem reis da dinastia de Davi, oscilavam, mas na verdade oscilavam para baixo. Nós tínhamos um número maior de péssimos reis e poucos reis que se destacaram seguindo os passos de Davi. E no ano 627 a.C., Jeremias começa a profetizar contra o reino do sul, dizendo que assim como o reino norte foi levado para o cativeiro, eles também seriam levados para o cativeiro. Falsos profetas se levantaram dizendo que isso não aconteceria, que eles não iriam ser exilados, que eles não seriam levados para a Babilônia, mas isso já tinha sido profetizado por Isaías e agora Jeremias está profetizando. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o primeiro grupo ao cativeiro. Dentre esse pessoal que foi levado na primeira leva do exílio, estava Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel e todos os nobres da cidade. Depois se passou mais um tempo e no ano de 597 foram levados uma segunda turma desse povo para Babilônia. Dentre eles estava o rei de Judá. Parecia que tudo estava acabado, que não tinha como piorar, mas no ano de 586 a.C., e Nabucodonosor invade pela 3ª vez Jerusalém, e agora ele leva o resto dos nobres, deixa os pobres, e destrói completamente os muros e o templo. Judá estava acabado. Depois da segunda deportação, Jeremias escreve uma carta para os exilados. Está lá em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 4, eu quero ler com você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas,
Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Eu quero que você dê uma seguradinha, depois nós vamos ler a partir do 10. Eles vão para o exílio, e os falsos profetas começam a se levantar e dizer: vai durar pouco, fica tranquilo, vocês logo vão voltar. E Jeremias manda uma carta dizendo: não vai durar pouco, vai durar bastante tempo. Inclusive, eu quero que o Senhor manda vocês se envolverem, que vocês cresçam, que vocês trabalhem e orem pela prosperidade da Babilônia, que vocês tenham filhos, que os seus filhos se casem, que vocês deem as suas filhas em casamento, cresçam e não diminuam, continue trabalhando para que a prosperidade da Babilônia seja também a prosperidade de vocês. Ou seja, o Senhor estava dizendo, diferente dos falsos profetas, que o exílio demoraria muito tempo, e que eles deveriam se envolver com aquela cultura, que eles deveriam trabalhar em meio àquele povo, para que aquele povo prosperasse. No verso 10, Jeremias continua profetizando, e ele diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, declara o Senhor. O povo foi para lá, serviram como governadores, como prefeitos. Daniel foi governador da Babilônia. Mesaque, Sadraque e Abednego foram sápatras. Isso significa que eles foram prefeitos de cidades. Nós vamos ver figuras importantes, nós vamos ver Mardoqueu se tornando um conselheiro do rei, já do reino persa. Nós vamos ver Esther se tornando rainha do reino persa. Nós vamos ver todos esses judeus se envolvendo com a Babilônia, trabalhando pela Babilônia. Provavelmente por serem pessoas importantes, conseguiram conquistar um certo nível de conforto, mas eles sabiam que aquilo tudo duraria 70 anos, um dia eles voltariam para a cidade deles. Irmãos, foi Daniel que, lendo Jeremias, Daniel foi contemporâneo, mas provavelmente não conheceu Jeremias, porque quando Jeremias profetizava, ele já era um adulto, e Daniel, quando foi deportado para a Babilônia, ainda era uma criança, um adolescente. Mas depois de 70 anos estando na Babilônia, ele começa a ler Jeremias, e ele percebe que o tempo do exílio demoraria 70 anos. Na verdade, o tempo do exílio demorou 67 anos. O que demorou 70 anos foi a data da destruição do templo para a data da reconstrução e reinauguração do templo. Demorou 70 anos exatos. Ele estava lendo, e de repente talvez Daniel estava vivendo em uma casa confortável. Talvez todos aqueles judeus tinham prosperado, eram pessoas inteligentes, foram os nobres que foram levados para lá. Eles já estavam envolvidos na Babilônia, mas quando eles perceberam que era hora de voltar, eles não se apegaram àquilo. Eles começaram a falar: Senhor, nós queremos voltar para casa. Nós queremos voltar para a nossa cidade. Irmãos, na Babilônia eles tinham casa, na Babilônia eles tinham conforto, em Jerusalém não tinha muro, em Jerusalém não tinha templo, em Jerusalém não tinha segurança, mas não importa, eles sabiam da onde eles eram. O Salmo 126 foi escrito nesse contexto. Eu quero ler com vocês, que foi o momento em que eles voltam para Jerusalém. Olha o que está escrito no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando.
Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que saíam com lágrimas colheram com cânticos de alegria. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Tudo isso precisa falar ao nosso coração, porque assim como eles, nós também não somos aqui da terra. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará, preste atenção nisso, Ele tomará nosso corpo frágil, mortal, e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Irmão, você não se empolga com isso? Eu fico muito empolgado. Ele diz que a nossa cidadania não é daqui. Nós temos algumas pessoas aqui na igreja que têm dupla cidadania. Conseguiram talvez essa cidadania porque o avô, porque o pai não eram do Brasil. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando nós recebemos uma segunda cidadania, nós só recebemos um documento. Nós continuamos sendo brasileiros. Nós pensamos como brasileiros. Nós agimos como brasileiros. Nós gostamos de comida brasileira. Nós gostamos do Brasil. Porque essa cidadania não influencia o nosso ser. Mas Paulo está dizendo que a nossa cidadania é do céu. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós nos convertemos ao Senhor, nós nos tornamos cidadão do céu. E diferente da segunda cidadania terrena, essa se torna a nossa primeira cidadania. E nós começamos a gostar das coisas do céu, pensar nas coisas do céu, gostar das coisas do céu. Começamos a pensar no céu, começamos a sonhar com o céu, começamos a desejar o céu. O Senhor nos dá uma cidadania e muda a nossa natureza, nos dá uma nova natureza. E eu quero te mostrar a similaridade da carta de Jeremias aos exilados e a carta de Paulo a Timóteo, que é para nós. Olha o que está escrito na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha como é parecido o que Paulo escreve para Timóteo e o que Jeremias escreve para os exilados. Vocês estão aí, orem pelos reis, orem pelas autoridades, para que tudo vá bem, porque se tudo vai bem para vocês também. Nós lemos no texto anterior que nós temos uma cidadania, lemos no texto anterior que vamos ganhar um corpo glorificado, e ele faz o contraste do corpo glorificado com o nosso corpo frágil. O que é um corpo frágil, irmão? É corpo cheio de dor. Quem aqui está sentindo uma dorzinha hoje? Levanta a mão. Não precisa nem ser profeta, né, irmão? Por isso que o pessoal fala: estou aqui vendo alguém que tem uma dor. Todo mundo tem dor. Todo mundo tem a dor em algum lugar. E se foi nas costas? Quando tem dor nas costas aqui, irmão? Viu? Estou sabendo. Esse corpo frágil. Hoje nós estávamos em Sorocaba ministrando essa palavra. Tinha um irmão sentado numa cadeira de roda. Eu falei: irmão, tem um corpo te esperando. E nesse corpo você não vai precisar dessas cadeiras mais. Você vai poder sair correndo. Pois é maravilhoso saber que nós temos um corpo nos esperando, um corpo glorificado. Esse corpo frágil vai ser transformado. Nós temos uma cidadania, mas embora tenhamos tudo isso, recebemos uma carta de Paulo, que foi endereçada para Timóteo, mas nos alcança, que está dizendo a mesma coisa que Jeremias disse para os exilados: enquanto você estiver aqui, trabalhe, se envolva, prospere, cuide da sua casa, seja excelente, cuide dos
dos necessitados, participe da comunidade da fé. Mas deixa eu dizer uma coisa, chegará um dia onde Jesus irá interromper todos os seus planos, Ele vai vir nos buscar, e nós não devemos nos apegar às coisas daqui, porque Ele nos tirará para Ele, e isso não vai ser prejuízo. Imagina, irmão, que depois de 70 anos, na Babilônia, ali Daniel falasse, gente, já deu, já passou 70 anos, nós vamos voltar para Jerusalém. Imagine que algumas pessoas poderiam dizer assim, voltar para Jerusalém? Você está louco? Minha casa está toda destruída lá, olha a casa que eu tenho aqui. Voltar para Jerusalém? Eu aqui tenho tudo o que eu preciso, eu estou bem. Talvez tenham existido, a Bíblia não vai narrar se houveram pessoas que fizeram isso. Mas eu quero dizer para você que seria um absurdo nós nos apegarmos aqui, porque a Jerusalém que nós estamos indo, ela não está destruída, pelo contrário, ela foi edificada pelo Senhor. A Jerusalém que estamos indo é uma Jerusalém que vem do céu. Toda essa experiência de exílio é para nós um exemplo, para entendermos que um dia também sairemos daqui. E eu fico pensando, voltando ao verso 13 do capítulo 11 de Hebreus, que ele mostra esse nível de intimidade dos patriarcas com essa cidade que eles nunca tinham visto. Eu, semana passada, tive uma experiência muito agradável, estive num dos lugares mais bonitos que eu já fui. Não sei se você conhece São Miguel dos Milagres, no estado do Alagoas. Que lugar lindo, lindo. Eu passei o dia inteiro lá e passamos em tantos lugares lindos essa semana, eu com a minha família, podemos descansar. E aí, cheguei no domingo, já à noite, e eu fui tirar meu tempo com Deus. E de repente eu fui tomado por um choro tão grande, eu coloquei a canção Exilados para ouvir, e eu comecei a meditar sobre como tudo aqui na terra é insuficiente. Não há lugar lindo na terra que nos baste. Não há prosperidade na terra que seja suficiente para nós, porque foi impresso em nossos corações uma saudade de um lugar insuperável. Foi impresso em nossos corações a saudade de um lugar imbatível. Não tem lugar nessa terra que consiga chegar à beleza da cidade que foi preparada para nós. Não há lugar e não há circunstância nessa terra que consiga chegar a nos dar a satisfação que é ter conhecido Jesus e saber que um dia nós o veremos face a face. Essa semana eu vi um trecho de uma palavra do Paulo Borges, um pastor que eu gosto muito. E ele estava fazendo uma ilustração, e ele disse, imagine que todos aqui recebessem uma folha em branco, e que fosse dado a cada um a certeza de que todos teriam um tempo com Jesus, teriam um tempo com Ele está ali esperando, todo mundo vai poder sentar e conversar com Ele, e fosse te dado um papel em branco e uma caneta, a maioria de nós chegaria diante de Jesus com esse papel todo riscado, com perguntas, questões, pedidos para se fazer a Ele. Poucos de nós entendemos que era melhor chegar com o papel vazio, para poder anotar tudo aquilo que ele iria nos falar. Irmãos, talvez você diga assim, quando eu chegar no céu, eu tenho tantas perguntas para fazer para Deus. Eu quero perguntar para Ele o que aconteceram com os dinossauros. Eu quero perguntar para Ele como que foram criados, como que as estrelas foram divididas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entrar pelas portas da cidade, quando você ver Jesus, todas as perguntas cairão por terra. O seu coração será plenamente satisfeito. Você receberá uma alegria que você nunca recebeu. O seu corpo será transformado. Todas as disfunções hormonais que te deixam estressado, que te deixam cansado, fadigado, desaparecerão imediatamente, e você receberá aquele fôlego infantil perfeito, aquela alegria infindável, e nenhuma pergunta mais será necessária. E nós vamos nos encontrar lá, e você vai poder falar para mim como foi a sua experiência, amém? E eu quero dizer para você qual é o objetivo dessa palavra. O primeiro propósito dessa palavra é deixar claro, para quem ainda não tem essa clareza, que ao se tornar cristãos, nós nos tornamos de outro lugar. Nós nos tornamos cidadãos do céu. Ao entregarmos a nossa vida para Jesus,
nós começamos a pensar em Jesus como alguém muito íntimo, sem nunca tê-lo visto. Nós começamos a ter esperança de um dia morar com Ele por toda a eternidade. Talvez você buscou em tantos lugares uma solução imediata para os seus problemas. Talvez você veio aqui para resolver algum problema que você está passando e está tudo bem. O Senhor está aqui, Ele atendeu aqueles que buscavam Ele por cura, Ele atendeu. Aqueles que buscavam Ele por ajuda, Ele atendeu. Aqueles que estavam desesperados, Ele atendeu. Mas não é só isso que o Evangelho oferece. O Evangelho te oferece esperança de vida eterna. Quando os discípulos começaram a ouvir um sermão duro de Jesus, e eles disseram a Jesus que Jesus precisava maneirar o discurso, porque muitas pessoas estavam indo embora. Jesus os desafia a ir embora também. E eles dizem a Jesus: Senhor, Pedro tomando a palavra vai dizer: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Talvez palavras de cura você possa encontrar em muitos lugares. Talvez você possa encontrar consolo em muitos lugares. Mas só em Jesus você encontra palavras de vida eterna. Quando nós encontramos Jesus, todo medo desaparece. Talvez nós participemos do velório de alguém que nós amamos, que nós saibamos que servia a Jesus, e de repente nós estamos aqui tristes porque ele partiu, nosso coração está partido, nós estamos com saudade dessa pessoa. Mas enquanto estamos chorando em torno do caixão dessa pessoa, o corpo dela está ali, mas ela está imediatamente junto com Cristo. Talvez você tenha ouvido a heresia do sono da alma, dizendo que as pessoas vão dormir e esperar por aquele dia. Mas eu quero dizer que isso não é uma palavra bíblica. Paulo vai dizer que ele preferia estar aqui para ajudar, mas estar com Cristo era melhor, porque ele dizia: eu prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Se fosse para ficar, era para ajudar os irmãos, mas estar com Cristo era algo melhor. Estevão, quando está sendo apedrejado, ele olha e os céus estão abertos, ele vê o Senhor assentado à destra do Pai. Aquele ladrão do lado da cruz de Jesus, quando ele se converte, Jesus disse para ele que ainda naquele dia ele estaria com o Senhor no paraíso. Eu quero dizer para você: se você partir agora, você se encontrará com Cristo imediatamente. O Senhor está te esperando, mas vai chegar um dia onde o seu corpo mortal ressuscitará e se unirá de novo ao seu espírito, à sua alma, e então você receberá um corpo glorificado e você passará a eternidade com Cristo numa cidade incrível. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não estamos aqui só para te dar um consolo imediato, estamos para te dar palavras que transcendem sua vida. A sua vida tem passado muito rápido e você tem percebido. O ano começou e nós já estamos em setembro, e setembro já está acabando. Os anos estão passando de uma forma tão rápida que nós não estamos conseguindo administrar. Isso mostra que a vida é passageira. Daqui um dia você terá passado, as pessoas se lembrarão um pouco de você, e mais um tempo elas não se lembrarão mais. Isso mostra que todo o cansaço e dificuldade que temos tido, toda a energia que gastamos nas coisas daqui, elas são tolas se nós temos esperança de vivermos eternamente. Então o primeiro propósito dessa palavra é dizer que as coisas não acabam aqui, amém? O segundo propósito é exortar os irmãos que ficam tão apegados às coisas daqui como se elas fossem as mais importantes. A sua fé precisa ser, antes de tudo, transcendental, para depois ser uma fé que toca as coisas daqui. Porque se for o inverso, você será aquele cristão que qualquer coisa você está pensando em desistir. Ah, estou pensando em desistir. Por que você está pensando em desistir? Ah, porque parece que as coisas não estão boas para mim. É os irmãos judeus que estavam vivendo e receberam essa carta. Ah, estou sendo perseguido, então eu estou pensando em parar. As coisas não estão fáceis, estou pensando em parar. Quando eu estava no mundo, parecia que as coisas eram mais fáceis para mim. Se o seu pensamento é esse, quer dizer que você vê no cristianismo só uma solução para a tua vida agora. Se você está pensando nisso, você está vendo no cristianismo só uma oportunidade de melhorar a tua vida aqui. Eu quero te exortar dizendo que não é isso. Não é isso. Você pode ter uma vida difícil sim. Você pode passar por dificuldades.
Mas deixa eu dizer uma coisa, é insuperável as promessas de Jesus para a eternidade. Você precisa levar a tua fé para além daqui, para que você não fique nessa gangorra, que você não fique nessa oscilação de estar e não estar, estar e não estar. Deixa eu dizer uma coisa, não tem duas opções para a eternidade, é só uma, a outra é passar para a morte eterna. Irmãos, vão te dizer um monte de coisa, vão tentar te enganar, vão dizer para você que isso não existe, isso é um engano de Satanás, porque só precisa de um Salvador. Quem sabe que existe condenação para aqueles que rejeitam o presente e o favor de Jesus. Não é que Ele está condenando aqueles que não o aceitam, todos nós éramos condenados por nascimento, porque nós nascemos em pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, há um mistério inexplicável sobre as crianças. Sobre a salvação das crianças é um mistério, mas deixa eu dizer, se eu estou falando com adultos aqui, a partir do momento da tua consciência, você já está em pleno momento de condenação. Você precisa de Jesus Cristo para ser salvo, você precisa crer em Jesus, você precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados, para que Jesus mude a sua história, para que você se achegue a Ele, e que você pare de viver uma vida como quem só vive para cá. Isso não é cristianismo. Irmãos, isso é uma exortação de Deus para o nosso coração, para que nós não nos esqueçamos do que é seguir a Cristo. E eu quero terminar essa mensagem falando o que Jesus passou para João em Apocalipse sobre a cidade onde nós vamos morar. É um breve relato sobre a cidade, para que você se familiarize com a sua cidade, amém? Talvez você tenha uma foto da cidade onde você nasceu. Talvez se você entrar no Google hoje, colocar o nome da cidade onde você nasceu, e você colocar no imagens, você terá muitas fotos da cidade onde você nasceu. Mas eu quero dizer que o livro de Apocalipse nos dá uma imagem da cidade, da nossa cidade, a cidade onde nós vamos morar. Eu quero ler com você. Apocalipse 21, a partir do verso 1, diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Agora vamos ler o verso 10 em diante. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte, e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Brilhava como a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente, como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e o seu muro. A cidade tinha um formato de um quadrado, de comprimento e de largura iguais. De fato tinha 2.200 quilômetros de largura e de altura, de comprimento, de largura e de altura. Irmãos, era uma cidade, só dá um stop aqui, 2.200 quilômetros. Talvez você possa dizer, não, é menor que o Brasil. Irmão, não estou falando de um país, eu estou falando de uma cidade só. 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, e por algum mistério que nós vamos saber só quando a gente chegar lá, ela também tem 2.200 quilômetros de altura. Então eu não sei como será essa cidade, eu não sei como essa cidade funciona, mas é o tamanho dela. E vamos continuar a leitura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe, e a cidade de ouro puro.
transparente como um vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a décima com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas. Cada porta tinha uma única pérola. Já parou para imaginar isso, irmão? Pérola é aquele negócio que tem dentro de uma ostra. As portas tinham uma pérola só. Olha o tamanho dessa pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como um vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão a sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para essa cidade linda. Essa é a sua cidade. É nessa cidade que você vai morar. Talvez você deveria ler mais algumas vezes essa cidade. Talvez você precisasse visualizar essa cidade. Essa semana nós estávamos no templo com meus filhos fazendo devocional, isso ontem. E o Antônio perguntou: pai, aonde está o jardim do Éden? Porque os anjos colocaram espadas. A Bíblia diz que o jardim do Éden está no meio dessa cidade, porque nessa cidade tem a árvore da vida. Irmãos, ela frutifica todo o tempo, ela frutifica nos 12 meses do ano. Ali dentro tem o rio da vida. Irmãos, essa cidade é incrível, é a nossa cidade. Um dia nós vamos morar lá, um dia nós vamos habitar nessa cidade. A minha oração é que o Senhor te tire desses problemas envolvidos só com as coisas daqui, e que você consiga olhar para lá, que você comece a trabalhar efetivamente para pregar o Evangelho para os seus filhos, para que os seus filhos também possam morar lá, que você trabalhe efetivamente para que a sua família conheça Jesus, para que a tua família inteira também possa morar lá, que as pessoas que você ame se tornem alvo da pregação do Evangelho a partir de você, para que eles também possam morar lá. Irmãos, há uma cidade preparada para nós. A minha oração é que o Senhor aqueça o teu coração, e que você deixe de ser um cristão que só se preocupa com as coisas daqui, um cristão que o tempo todo está sofrendo pelas coisas daqui. Há quanto tempo você não pensa no céu? Há quanto tempo você não pensa na eternidade? Qual é o nível de desejo que você tem de se encontrar com Jesus? A igreja primitiva vivia em oração contínua e cantando Maranata, Maranata. Ele estava dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Eles esperavam ansiosamente a volta de Jesus. O meu desejo é que o seu coração seja inundado por esse desejo também. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero muito poder orar com você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você começasse a pedir ao Senhor que Ele inundasse o seu coração dessa certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Talvez a sua vida cristã seja uma vida tão racional que você deixou de usar a fé para olhar para o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós vamos morar nessa cidade. A Bíblia diz que essa cidade vai descer do céu e vai se estabelecer na terra. A Jerusalém que nós esperamos não é a Jerusalém que está hoje posta no Oriente Médio. A Jerusalém que esperamos é uma Jerusalém que vai descer do céu e vai sobrepor a da terra. Essa é perfeita, ela é santa, ela é pura. E essa cidade está preparada para você. Ali é uma casa preparada para você. O Senhor mesmo foi preparar este lugar. Eu gostaria que você realmente clamasse ao Senhor, dizendo: Senhor, não me permita que eu me torne um cristão que só pensa no aqui e no agora. Não permita que a minha vida cristã seja uma vida totalmente limitada aos desafios presentes. Eu quero te encorajar a orar nesse momento. Da linda pátria estou bem longe.
verdade, Senhor. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar.
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Aleluia. Hoje eu quero orar por dois tipos de pessoa, ainda no culto. Eu sei que os irmãos ficam aqui na frente depois para orar sobre tantas coisas, mas eu queria orar especificamente. Primeiro, por aquelas pessoas que estão passando por dias de tristeza profunda. Uma tristeza que você não consegue lidar com ela. Seu coração está sendo envolvido por tantos problemas, por tantas dores. Eu quero orar por você neste momento. Mas eu também queria orar por aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, por aqueles que talvez estejam longe do Senhor, mas que querem resolver esse problema hoje, querem voltar para Jesus, querem entregar as suas vidas a Jesus. Se existe alguém entre nós nessa condição, queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, ou voltar para Jesus, acene com uma de suas mãos. Nós queremos te conhecer. Pastor, eu tenho vergonha de levantar as minhas mãos. Irmão, não fica com vergonha não. Você está na casa do Pai. Se existe alguém entre nós aqui, só faça assim. Fala, pastor, eu quero. Eu preciso de entregar a minha vida para Jesus hoje. Não pode passar a de hoje. O Senhor tem falado ao teu coração. O Senhor tem falado lá atrás. Temos alguém já levantando as mãos. Se temos mais alguém, levante suas mãos. Temos aqui também no meio outras pessoas levantando as mãos também. Temos mais pessoas aqui. Hoje o Senhor, eu queria já convidar você que levantou as suas mãos, vem aqui para frente. Eu quero orar com você. Eu quero terminar essa reunião orando por você, para que você saia daqui tendo essa experiência de ter sido alcançado pelo Senhor e fazer parte agora de uma nova família, de receber uma nova cidadania. Vem pra cá, não fica com vergonha não, fica com vergonha. Isso, o pessoal já está vindo pra cá. Irmãos, nós queremos orar por você. Nós queremos servir você. Nós queremos que você experimente essa alegria, glória a Deus, de ter sido alcançada, de ter sido alcançado por Jesus. Hoje é noite de salvação. Hoje o Senhor quer nos conduzir a esse novo entendimento. Os líderes aqui na frente vão te ajudar, vão te conduzir nesse processo. Mas eu queria também, nesse momento, pedir para que você, que talvez esteja passando por dias de angústia e tristeza, e você quer ter essa alegria que vem do céu, eu queria que você aproveitasse e também viesse aqui na frente. Eu gostaria de orar com você. Talvez você esteja passando por dias maus, você já entregou a sua vida para Jesus, você é inclusive da casa, mas você está sendo envolvido por uma tristeza tão profunda esses dias, você não tem conseguido enxergar para além dos problemas, a sua visão está parada nos problemas. Eu gostaria de poder orar com você. Nós estamos em família. Essa mensagem, ela é uma mensagem que é para trazer alegria ao nosso coração, para saber que os nossos problemas não acabam, não param aqui. Não é só isso, não é só isso, não é só o aqui, não é só o agora. Talvez você esteja no seu lugar e você esteja passando por experiências que você não contou para ninguém. Nós estamos no Setembro Amarelo. Nós estamos lutando como sociedade contra esse desejo inexplicável de tirar a própria vida. Talvez você veio aqui hoje e o seu coração está angustiado. Você nunca falou com ninguém sobre isso. Você nunca compartilhou com ninguém as dores que você está passando. Talvez você esteja passando por esse problema sozinho. Eu quero dizer, você não precisa passar sozinho. Nós estamos aqui como comunidade para te servir, para orar com você, para te abraçar, para dizer que há jeito, tem uma forma, que dá para vencer, e dá para vencer isso junto com outras pessoas. Esse é tempo de cura. O Senhor quer curar o nosso coração. Às vezes você vem numa reunião e você pensa que você está numa apresentação onde é simplesmente um auditório, onde você entra e sai. Não, o Senhor quer te tocar aqui nesta noite. Nós somos inundados pelo poder dEle. Amém? Vamos orar por esses irmãos. Alguns deles entregaram a vida para Jesus, outros estão passando por tristeza terrível. Nós como comunidade, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Talvez você esteja aí no meio. Eu também vou orar por você que está aí. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer porque
o Senhor salvou pessoas aqui nesta noite. Queremos te agradecer porque pessoas que estavam passando por tristeza profunda encontraram na comunidade um lugar onde elas podem abrir o coração, onde elas podem falar sobre suas dores, seus sofrimentos e encontrar abraço, encontrar acolhimento, Senhor. A Tua palavra nos mostra que não é tudo aqui, que o Senhor preparou para nós uma cidade, o Senhor preparou para nós um novo corpo, o Senhor preparou para nós um lugar onde nós vamos desfrutar de alegria plena, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais aflição. Nós esperamos, enquanto esperamos que esse dia chegue, Senhor, nós fazemos da igreja o lugar da sua habitação, o lugar da tua manifestação. Igreja, Senhor, é o teu povo reunido aqui. Que, Senhor, que haja cura entre nós, que haja manifestação da tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. O nosso coração se enche de alegria. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido em nossos dias. Obrigado por esse domingo incrível. Obrigado, Senhor, pela Tua presença e por Tua palavra que inundou o nosso coração. O Senhor é bom e a Sua bondade tem sido manifesta em nosso meio, e nós te damos graças por isso, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Se você precisa de ajuda, não vá embora antes de vir aqui pedir essa ajuda. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, que culto maravilhoso, que bênção, né? Que louvor, que palavra, hein, Serginho? Top, muito bom. Né, como o pastor falou ali, né, esse mês de setembro, para aquelas pessoas, estamos falando sobre isso, e o pastor falou sobre isso agora, né, a importância, você que está triste, talvez você está na tua casa, está passando por momentos difíceis, por dificuldades, né, que você saiba que aqui existe um povo que está aqui para te ajudar. É verdade. Né, a gente vai terminar com uma oração te abençoando, mas você que está na tua casa agora, feche seus olhos, né, se você estiver com mais alguém junto, com mais alguém, dê a mão para essas pessoas aí. E eu tenho certeza de que essa semana Deus pode virar uma chave na tua vida. Você entender, né, de fato, guardar essa palavra que o pastor trouxe hoje, que traz uma mudança aqui para nossa mente mesmo, para a gente sair daqui transformado, com a certeza, né, de que um dia iremos nos encontrar com Jesus. Amém, né? amém. E tudo que nós passamos aqui é momentâneo, é passageiro. Né? Quando nós encontrarmos com Jesus, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, vai ter só alegria. Então aqui nós estamos ainda, né, sofrendo algumas dores, mas você não está sozinho, conte conosco. É isso aí, aqui tem um povo que quer te ajudar, né, dentro das nossas possibilidades, assim como nós fomos chamados, fomos curados por Jesus, nós estamos aqui à sua disposição para te servir, para poder te aconselhar, né, receber a sua família. Aqui, como hoje a gente começou o nosso culto lá do Kids, mostrando para você toda a estrutura que a nossa igreja tem para te oferecer, mas não é só essa parte física, a gente também tem toda uma estrutura de direção pastoral, né, de cuidado mesmo, para que você não se sinta só, para que você possa ir para um novo nível. Eu tenho certeza que tudo que Deus tem falado nessas últimas semanas é sempre sobre isso, né? É sobre nós nos aproximarmos de Jesus cada vez mais. Então entenda, esse momento que nós estamos vivendo aqui é só uma passagem, como o título da mensagem diz, né? Nós somos peregrinos nessa terra, e o nosso caminho final é o encontro com Jesus. Então, podemos orar pelas pessoas que estão em casa, Serginho? Eu tenho certeza que o Senhor vai te alcançar aí onde você está. E então, feche os seus olhos nesse momento. O Serginho vai orar para a gente poder encerrar, poder abençoar a sua vida. Amém? Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra que hoje trouxe tanta luz para a nossa vida, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado
porque nós entendemos que estamos aqui só de passagem, Deus. Pai, às vezes nós iremos passar por lutas, dificuldades, mas nós cremos que o Senhor estará conosco. O Senhor sempre estará conosco, Deus. Então, cada um que está em casa nesse momento, que está triste, que está passando uma dificuldade, cada família que está passando por problemas, que eles possam saber que eles não estão sozinhos. Que nós aguardamos, Pai, nós aguardamos ansiosamente um dia onde nós iremos nos encontrar contigo. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o anseio do nosso coração. Que possamos fixar os nossos olhos em Ti, porque sabemos que o Senhor não muda, o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre é o mesmo. E sabemos que o Senhor nos ama, Pai. Obrigado por essa palavra hoje, que cada um tenha uma semana abençoada, cheio da presença do Espírito Santo, da comunhão, da intimidade do Espírito Santo, e que o Senhor possa estar dando uma semana abençoada para todos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Boa semana. Que você, essa semana, possa continuar seguindo a nossa igreja nas redes sociais, no Instagram, @PastorTapetininga, aqui no YouTube, logo, né, chega aí os vídeos do Tadel, da pregação desse final de semana. Então, que você seja alcançado pelas nossas redes sociais durante a semana. E nós temos terça-feira célula online. Se você quiser saber mais, manda um direct no Instagram da igreja. Na quarta, quinta e sexta nós temos células durante toda a semana, terça células de mulheres, né? Você que é mulher solteira aí, tem célula de mulheres, então manda um direct lá na nossa DM do Instagram, que a gente vai mandar para você todas as informações para que você seja abençoado. É isso? Amém? Nós somos a Paz Church Tapetininga, uma família que não para de crescer. Deus abençoe. Tchau, tchau.